Então, como eu já dei esse pontapé inicial, a gente vai falar um pouquinho sobre as leucemias crônicas, relembrar um pouquinho dos conceitos que nós falamos aqui há 2 semanas atrás, tá bom? Características gerais das leucemias crônicas, tá? Ela possui a capacidade de manter o processo de diferenciação do clone neoplásico, tá? É visualizado ali uma presença exacerbada de células maduras, tanto na medula óssea quanto no sangue periférico, tá? E essas leucemias, no contexto geral, são frequentemente de evolução lenta quando comparada às leucemias agudas, tá? Então, relembrando um pouquinho da aula de agudas, tá? Nós temos a proliferação, diferenciação e a morte celular num contexto de normalidade. Quando nós falamos de leucemias, de neoplasias, nós podemos agir de 3 formas, tá? Uma modificação na proliferação celular, tá? Uma modificação na diferenciação, um bloqueio nessa diferenciação, tá? E um bloqueio na apoptose, tá? Então, hoje a gente vai falar basicamente do aumento na proliferação celular, tá? E vamos falar também do bloqueio ou da mutação genética, que quando a gente fala de leucemia mieloide aguda, tá? Como características gerais, nós temos essas leucemias, elas são resistentes, em sua maioria, à ação da quimioterapia, o que torna, então, essas doenças raramente curáveis. O que torna, então, essas doenças raramente curáveis, dependendo, então, do estadiamento, da fase em que esse paciente tiver essa neoplasia, é que a gente vai esse tratamento basicamente paliativo com esse paciente, tá bom? Muitos avanços, eles têm ocorrido no entendimento dessas doenças, com o direcionamento do tratamento, então, sendo baseado nas características individuais de cada paciente. Então, cada paciente é tratado de uma forma específica. Não falo só das leucemias crônicas, mas todo um contexto de medicamentos relacionados aos processos neoplásicos, eles têm essa característica de individualidade a cada paciente, tá? Algumas características relevantes que nós temos nas leucemias crônicas: anemia, tá? Um quantitativo de leucócitos muito alto, mas é muito alto mesmo. Então, a gente tem aí 25, 30 mil leucócitos iniciando no diagnóstico dessas leucemias crônicas. Então, a gente tem um quadro de leucocitose e algumas infecções frequentes, principalmente nos pacientes com leucemia linfóide crônica, tá? A gente chama de infecções de repetição e que na maioria das vezes são essas infecções que acabam levando ao processo de agudização dessas leucemias crônicas. Com relação ao diagnóstico laboratorial, o que a gente vai visualizar no contexto geral das leucemias crônicas, tá? Tanto em hemograma, sangue periférico, quanto na medula, tá? Então, no sangue periférico, primeiro, nós teremos uma contagem de hemácias em que é visualizado essa anemia acentuada, tá? Ao visualizar a contagem de leucócitos, nós temos uma leucocitose, bem característica. Blastos é diferente aqui da leucemia aguda, tá? Nas agudas a gente tinha um quantitativo de blasto muito alto, aqui a gente tem poucos achados blásticos, geralmente estão relacionados à fase blástica já lá nas leucemias linfóides crônicas, tá? E a presença, então, de célula com maior amadurecimento. Então, você vai visualizar nesse esfregaço sanguíneo um quantitativo muito alto de células maduras, tá? Já na medula, blasto, também poucos achados, geralmente relacionada na leucemia na fase blástica, tá? E um amadurecimento celular também alto
tanto no hemograma quanto na medula óssea, tá? Adentrando, então, falando um pouquinho sobre cada tipo celular, a gente vai iniciar falando sobre a leucemia mieloide crônica, tá? Como considerações gerais, nós temos a leucemia mieloide crônica, ela é uma neoplasia hematológica do grupo das síndromes mieloproliferativas. O que isso aqui significa, gente? É que eu tenho uma proliferação exacerbada ou exagerada na minha linhagem mieloide, tá? Mais especificamente na linhagem neutrofílica, ou granulocítica, na verdade, com foco na linhagem neutrofílica, tá? Então, eu tenho linhagem mieloide sendo atingida na LMC. Saindo da linhagem mieloide, a gente parte para a linhagem granulocítica, os grânulos, e a afinidade nessa leucemia é basicamente pelos neutrófilos, tá? Então, você vai visualizar ali uma neutrofilia, tá? Ela está relacionada com uma consequência de uma alteração na célula progenitora mieloide, tá? Sendo que essa LMC, então, resulta na proliferação excessiva, principalmente dessa célula granulocítica, que foi o que eu acabei de falar, tá? Ocorre principalmente em adultos na faixa de 50 a 55 anos, tá? E uma característica principal dessa leucemia mieloide crônica é que ela é caracterizada pela presença do cromossomo Filadélfia, tá? E do oncogene que o codifica, tá? Então, a presença desse cromossomo, ele é uma mutação genética onde a gente tem a visualização do gene BCR-ABL, que é ele que está relacionado diretamente à minha leucemia mieloide crônica. Ela é uma doença que segue, então, ou um curso bifásico, pode ter 2 fases, ou 3 fases. Tendo inicialmente, então, a fase crônica, que é o de fato que leva essa nomenclatura dessa patologia, e uma fase, que a gente chama de fase crônica ou fase indolente, que acaba, então, evoluindo para uma fase acelerada e uma fase blástica. A partir daí é que a gente tem o processo exagerado, acelerado, em que, infelizmente, na maioria dos casos, nesses pacientes que entram na fase blástica, eles vêm a óbito, tá? Só uma pergunta, se esse cromossomo ele é hereditário, é? Não, é mutação. Ele não é Porque eu hereditário, confundi. é mutação. Professora, Oi. essa fase plástica é pouco blasto? Muito blasto. É É justamente, muito, é? é muito. É justamente a fase em que a gente fala que esse paciente está saindo da fase crônica e entrando na agudização, que eu venho falando. É justamente isso aqui, porque ele já não teria mais a característica de crônica. Como eu tenho uma exagerada presença de blastos, ele já fica com característica de aguda. Lembra que uma das principais características das leucemias agudas é a visualização exagerada de blastos, entendeu? Entendi. Essa fase aqui que a gente já chama que o paciente saiu da fase crônica e entrou na fase de agudização, entendeu? Ok, professor. Bom, e aí então, fazendo uma recapitulação, essa leucemia é uma doença clonal, com origem então na célula-mãe lá da linhagem mieloide, é caracterizada pela presença da translocação recíproca, ou seja, eu tiro um pedaço de um e tiro um pedaço de um cromossomo e coloco no outro, então faço essa translocação dos dois, tá? Entre os cromossomos 9 e o cromossomo 22, tá? Nas porções dele, 34 na porção 11 de cada um, tá? Resultando, então, nesse cromossomo Filadélfia. Bora entender. Então, que gera a proteína de fusão BCR-ABL com atividade enzimática tirosina quinase desregulada. Deixa eu mostrar para vocês, então, aqui como é que funciona. Nós temos o cromossomo normal, tanto o cromossomo 9 quanto o cromossomo 22. Cada um com a sua função específica aos seus processos de replicação normal. Beleza.
O que acontece nesse paciente que sofre essa mutação, tá? Ambos os cromossomos, eles são quebrados. Então, porções específicas de cada um deles são quebrados. Nessa quebra desses cromossomos, ocorre essa translocação de um para o outro. Ou seja, a porção do 9 vai para o 22 e a porção do 22 vai para o 9, tá? Relacionado aos processos neoplásicos, não acontece nenhuma relação na modificação desse cromossomo 9, tá? Então, com ele não acontece nada. O que vai acontecer? Quando nós somamos, então, a porção do 22 com a porção do 9, ou seja, quando eu junto a porção ABL do 9 com a porção BCR do 22, é que eu formo esse cromossomo Filadélfia, tá? Então, eu tenho porção ABL do 9, porção BCR do 22. Quando eu tenho a associação desse gene BCR-ABL, eu faço com que essa tirosina quinase, que é produzida nesse cromossomo, e essa tirosina quinase está relacionada diretamente ao processo de replicação normal dessa célula. Quando eu faço, então, essa translocação, cadê minha seta? Quando eu faço, então, essa translocação, essa modificação, essa tirosina quinase, ela começa a replicar essas células de uma forma exagerada, de uma forma desregulada, sem controle, tá? Então, eu não tenho mais aquela replicação normal, onde eu tenho sinalização da eritropoetina, uma medula ideal para eu ter o processo de replicação. Acontece que o que aqui? Que esse cromossomo, que é o tal do cromossomo Filadélfia, tem essa capacidade por si só de ter o processo replicativo. Só que essa replicação, por conta dessa mutação genética, não é uma replicação mais normal. Então, é a partir daí que nós temos as células neoplásicas sendo produzidas. Então, vamos voltar. Mais uma vez, recapitulando. Nós temos o cromossomo 9 e o cromossomo 22, cada um com suas características de normalidade. Por mutação genética, então, ocorre a quebra desses cromossomos, em que eu tiro uma porção do 9 e coloco no 22, e tiro uma porção do 22 e coloco no 9, tá? Quando eu pego essa porção aqui, que a gente chama de porção ABL, tá? E introduzo na porção BCR do 22, eu formo esse cromossomo Filadélfia. É a formação desse cromossomo Filadélfia que vai fazer com que a tirosina quinase tenha o processo de replicação desregulado. E a partir daí, ela produz, então, as células de uma forma exagerada com a característica de neoplasia. Vocês entenderam? Professora, então, nesse caso, são os cromossomos 9 e o 22, que eles passam por essa translocação, mas apenas o 22 que ele sofre a mutação que dá origem ao cromossomo Filadélfia. Correto. Ok, obrigada. Essa leucemia mieloide crônica, ela representa cerca de 15% das leucemias no adulto. Só adicionar aqui mais um colega que entrou. Representa, então, cerca de 15% das leucemias no adulto, tá? E aí, foi como a gente falou ainda agora, que a Maria perguntou, tá? Ela é não adquirida, ou seja, ela é não hereditária. Só que, infelizmente, até hoje, a gente não tem uma causa específica ou conhecida de por que ocorre essa mutação. Tá? Só se sabe que determinados pacientes e por alguns fatores, pacientes que fazem radioterapia, principalmente por conta de outra neoplasia que ele já teve. Homens, eles relatam também que tem uma semelhança, aliás, uma peculiaridade
uma afinidade muito maior por pacientes homens, mas nada de concreto, sabe? Para saber por que que acontece essa mutação. Só se sabe que se tem essa mutação e que essas mutações ocorrem especificamente no cromossomo 9 e no cromossomo 22, tá? E aí gravem isso aí, a formação desse cromossomo Filadélfia se dá por conta da presença do gene ABL, que veio do cromossomo 9, e a porção BCR, que veio do cromossomo 22, tá bom? E aí é que a gente origina o cromossomo Filadélfia. Beleza? Professora, volte lá o seu slide, por favor, só uma outra pergunta. Aí diz que na translocação desses dois cromossomos, o 9 e 22, ele resulta no Filadélfia. Aí gera essa proteína. É possível um paciente ter a proteína e não ter o cromossomo, ou eles sempre vão estar associados um com o outro? Vai estar associado. Vai estar Sim. associado, tá? Agora, o que não vai estar associado, é Ellen que está falando, né? Sim. O que não vai estar associado é a relação direta do cromossomo Filadélfia com a leucemia mieloide crônica. Entendeu? É isso que vai estar relacionado, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente quando eu falar de diagnóstico. Professora, só quero que a senhora repita mais uma vez a porção ABL, a BCR, eu confundi. Porção ABL, que veio do 9, e a porção... A BCR que veio do 9? Não, ABL. ABL. Tá. ABL do 9, BCR do 22. Aí unido. Entendeu? Que a gente tem BCR, ABL. Entendeu? Tá, entendi, obrigada. Aí tinha que ser um período todinho só para essa leucemia, meu Deus do céu. Obrigada, pessoal, desabafo. De nada. Então, mais uma vez aqui, ó, mostrando para vocês, tá? Como é que ocorre. Então, eu tenho o cromossomo normal de ambas, ó, a proteína BL aqui, ó, que veio do 9, proteína BCR, que veio do 22, aí eu tenho essa translocação, tá? E aí formei o BCR-ABL, tá? O que que acontece? Após essa formação, então, desse novo cromossomo, desse cromossomo Filadélfia, né? Envia-se, então, os sinais para a medula para que ela comece a produzir essas células de uma forma desregulada, tá? Então, é que eu tenho a produção das células mieloides normal, porém, eu tenho um quantitativo de células mieloides com essa característica de anormalidade na sua produção, tá bom? Falando do diagnóstico laboratorial, tá? Então, a maioria dos pacientes, nas duas leucemias, gente, tanto a mieloide quanto a linfóide, a maioria dos pacientes, eles não relatam, a priori, dor ou algo do tipo que leve, de fato, aquele paciente a ir procurar um hospital, que é o que ocorre diferente na leucemia aguda. Tá? Na leucemia aguda, ele já fica com extremos hematomas em seu corpo, a anemia ela é uma forma brusca, então leva esse paciente de fato para um hospital. Mas nas leucemias crônicas, não. Então, na maioria das vezes, o paciente ele é diagnosticado com uma leucemia crônica quando ele está fazendo exame de rotina. Então, todos os anos ele faz o exame, e aí quando foi naquele belo ano, naquela bela vez, aconteceu aquela mutação, e aí a gente já está tendo uma proliferação exagerada, tá? Então, na maioria das vezes, ele não tem essa procura médica porque ele já está sentindo alguma coisa. O que ele pode sentir levemente é um cansaço por conta dessa hipóxia, mas a priori ela é quase insignificante. Tá? Então, você vai percebendo essa anemia no decorrer dos estadiamentos dessas leucemias, tá? Então, ele vai procurar um laboratório para fazer exame de rotina. Quando a gente visualiza esse hemograma do paciente, a primeira coisa que aparece, então, é o desvio à esquerda. Vamos lembrar aí dos desvios à esquerda, tá, gente? Quando a gente fala de desvio da esquerda, a gente fala de reação leucocitária, mas podemos falar também das neoplasias. E uma peculiaridade que é relacionada à leucemia mieloide crônica, ela inicia, gente,
com um desvio escalonado, um desvio à esquerda escalonado, ou seja, ele é muito semelhante a uma reação leucocitária e não a uma neoplasia, tá? Então, a princípio, é muito difícil conseguir se fechar o diagnóstico pelo hemograma do paciente, justamente porque ele é muito semelhante a um simples processo infeccioso ou inflamatório, tá? Então, por isso é que, de fato, nós precisamos fazer a visualização do hemograma ou do mielograma e fazer o diagnóstico através de cariótipo, tá? Então, no hemograma, a princípio, a gente visualiza um desvio escalonado da série granulocítica, com predomínio ainda das células maduras. Então, ó, aparece, por exemplo, 50 neutrófilos, aí 40 bastões, 20 metamielos e 10 promielos. Tá escalonado, tá? Ah, poderia ser uma reação leucocitária, tá? Mas pode ser também uma neoplasia. Então, no hemograma propriamente dito, a gente não consegue fechar o diagnóstico desse paciente. Vamos para o mielograma. No mielograma, a gente visualiza uma hipercelularidade da linhagem granulocítica, tá? Ou seja, a medula está produzindo muita célula granulocítica, tá? Então, eu já começo a ter aí uma diferenciação, tá? Se já está chegando na medula, provavelmente, então, já não é mais uma simples reação leucocitária. Mas, ainda assim, a gente não fecha o diagnóstico pelo simples mielograma. Para você saber se esse paciente está tendo uma leucemia mieloide crônica, você associa esse mielograma, essa hipercelularidade no mielograma, porém, você vai fazer o exame chamado cariótipo pela técnica de Fisch, tá? Essa técnica de Fisch nós podemos chamar de hibridização in situ fluorescente. Através dessa técnica de Fisch, através dessa fluorescência, você consegue visualizar dentro desse cariótipo a presença do cromossomo Filadélfia, tá? Porque ele é o único que cora numa coloração diferente, ele brilha muito mais do que os outros cromossomos, tá? E aí sim, você vai visualizar a presença desse cromossomo Filadélfia, tá? Então aqui como a gente colocou, o cromossomo Filadélfia, ele pode ser encontrado em 90 a 95% dos casos da leucemia mieloide crônica na medula óssea. Os outros 5 ou 10% restantes ocorrem translocações alternativas que geram também o mesmo gene anômalo, tá? Então, essas translocações, elas podem acontecer após alguns diagnósticos, após alguns dias, que pode ter outras translocações que vão te originar também o cromossomo Filadélfia, tá? E aí, guardem essa informação bem aqui, ó. A ausência de cromossomo Filadélfia e do gene BCR-ABL exclui o diagnóstico de leucemia mieloide crônica, tá? Ou seja, toda leucemia mieloide crônica eu preciso ter a presença do cromossomo Filadélfia, tá? Qual que é a relação aí? Que eu disse ainda agora que eu ia falar a respeito do diagnóstico. Pode ser que em algumas outras leucemias crônicas venha a aparecer o cromossomo Filadélfia, tá? Então, eu não fecho o diagnóstico, algumas LL6, dependendo do estadiamento, jamais, basicamente, lá na fase blástica, pode ser que apareça um pouquinho desse cromossomo Filadélfia, tá? Então, eu fecho o diagnóstico de leucemia mieloide crônica exclusivamente com o cromossomo Filadélfia? Não. Eu preciso ver como é que está o mielograma desse paciente e qual o tipo de célula que está sendo produzida, tá? Porque se você está visualizando que eu tenho uma quantidade exagerada na linhagem granulocítica com Fisch positivo, aí sim
eu tenho uma leucemia mieloide crônica, tá? Mas pode ser que apareça linhagem linfocítica, tá? Exagerada, e apareça FISH positivo. Isso seria uma leucemia mieloide crônica? Não, tá? Então, eu junto o mielograma com cariótipo para poder fechar o diagnóstico de leucemia mieloide crônica desse paciente, tá bom? Então, toda leucemia mieloide crônica, ela é positiva para cromossomo Filadélfia. Mas nem todo cromossomo Filadélfia está relacionado à leucemia mieloide crônica. Vocês compreenderam? Outro exame também que ele está muito relacionado. Fala. Professora, acho que assim, um pouco assim, embaraçado na minha cabeça. A senhora podia repetir um pouquinho? Posso. O quê? Com relação a mielograma e o cariótipo? Isso, essa junção aí que eu me... Me embananou. Embanana mesmo. Vamos lá. Ó, primeiro, o hemograma. É a primeira coisa que a gente vai olhar. Lembrem-se que antes de qualquer exame, nós fazemos primeiro o hemograma do paciente, tá? Infelizmente, através do hemograma, nós não conseguimos observar, a princípio, quando está no início da doença, tá? Nós não conseguimos visualizar a diferenciação entre uma reação leucocitária e uma leucemia mieloide crônica. Por quê? Porque ambas iniciam com um desvio escalonado. Lembrem-se que eu falei para vocês, olha, desvio escalonado está relacionado à reação leucocitária. Desvio não escalonado está relacionado à neoplasia. Lembram que eu falei disso? Porém, na leucemia mieloide crônica, no início dela, ela começa com esse desvio escalonado, ou seja, muito semelhante a uma simples reação infecciosa ou inflamatória. O que vai acontecer no decorrer do estadiamento dessa doença? Esse paciente já não mais ficará com esse desvio escalonado, tá? Então, ele já vai se tornar não escalonado, que é a característica das neoplasias, tá? É a produção da forma desordenada, ok? Então, ele inicia escalonado e nos estadiamentos posteriores da doença, ele vai ficando não escalonado, tá? Então, a princípio, o hemograma a gente não consegue fechar o diagnóstico. Então, bora fazer a punção da medula. Então, visualiza-se, então, nesse mielograma, uma hipercelularidade dessa linhagem da granulocítica. O que é a hipercelularidade? É quando eu tenho um quantitativo de células exagerado dentro daquela medula, tá? Ela para de produzir as hemácias, e aí é por isso que nas leucemias mieloides você vai visualizar essa anemia, essa baixa na concentração de hemoglobinas, então ela para de produzir hemácia e começa a produzir os granulócitos de uma forma exagerada, tá? Porém, a maturação ela continua sendo feita, escalonada ou não, mas eu continuo tendo produção de célula madura, tá? É crônica, lembrem-se, crônica eu vou ter a produção de célula madura, ok? Porém, só com o mielograma eu não consigo dizer se é uma mieloide ou se é uma linfóide, tá? E como é que eu faço então essa diferenciação? Através do cariótipo, tá? Então, agora você vai pegar o sangue daquele paciente e vai visualizar como é que tá ali a descrição dos cromossomos, tá? Daquela medula ali, através da técnica de Fish, tá? A técnica de Fish, ela consiste na hibridização fluorescente, ou seja, através de brilho dessas células, aliás, desses cromossomos, ok? O que acontece aqui? A relação entre o cromossomo Filadélfia e a leucemia mieloide crônica. Todo paciente com leucemia mieloide crônica vai ter positivo para a presença do cromossomo Filadélfia, tá? Então, todo paciente com leucemia mieloide crônica, ele é positivo para o cromossomo Filadélfia. Porém,
Nem todo cromossomo Filadélfia ele está relacionado diretamente à leucemia mieloide crônica. Por quê? Porque em algumas leucemias linfóides crônicas, eu posso também ter a visualização do cromossomo Filadélfia. Então, como é que eu faria, professora, a separação de uma leucemia mieloide crônica e de uma possível leucemia linfóide crônica, já que ambas estão aparecendo o cromossomo Filadélfia? É visualizando, gente, o mielograma. Então, no mielograma, você vai ver qual é a célula que está tendo essa hipercelularidade. É as granulócitas? É as agranulócitas? Então, você fecha o diagnóstico desse paciente através do mielograma e do cariótipo desse paciente, tá? Entendeu agora, Preta? Ok. Mas eu tenho que buscar mais informação ainda. Tem. Faz o esqueminha. Lembre-se de fazer o esqueminha. Salva muito a nossa vida, tá? Eu estou até escrevendo no caderninho, mas mesmo escrevendo, professora, às vezes, tipo, uma linha puxa a outra, acaba. Meu Deus, essa linha, entendeu? Vamos lá. Olha, uma outra coisa que faz com que a gente tenha a diferenciação entre uma reação leucocitária e uma leucemia mieloide crônica nesse começo. Peraí, rapidão, gente, deixa eu sentar a colega bem aqui. Uma diferenciação que é muito comum a gente utilizar na rotina laboratorial para saber se aquele paciente está tendo uma reação leucocitária ou se ele está tendo uma leucemia mieloide crônica, tá? Ah, eu quero saber, poxa, esse paciente está dando 20 mil de leucócitos, sendo que eu estou olhando 12 mil só de neutrófilo. O ego tá alto, né? Isso aqui é o quê? Isso é uma reação leucocitária? Pô, mas tá desvio escalonado. Pode ser uma reação leucocitária, mas pode ser uma neoplasia também. Então, dentro do laboratório, antes até de você conseguir fazer o mielograma, o cariótipo desse paciente, você vai lá e faz os exames de função renal e função hepática. E visualiza como é que está a fosfatase alcalina desse paciente, tá? A fosfatase alcalina no paciente com a leucemia mieloide crônica, a tendência dela é estar baixa, tá? Às vezes a fosfatase pode estar até menor do que 10, tá? Já na reação leucocitária, a fosfatase alcalina desse paciente, ela dá alta, é extremamente alta. Então, através de um exame complementar, viu a importância dos exames complementares? É que eu consigo, a princípio, conseguir diferenciar se esse paciente está tendo uma relação leucocitária ou se ele está tendo uma leucemia mieloide, tá? Então, você utiliza a fosfatase alcalina para diferenciar leucemia mieloide crônica de reação leucocitária. Fosfatase alcalina alta, esse paciente está tendo uma reação leucocitária. Fosfatase alcalina baixa, esse paciente está tendo uma leucemia mieloide crônica. Tá? Então, você consegue já ter um norte do que está acontecendo com aquele paciente antes mesmo de fazer o mielograma, antes de fazer o cariótipo, tá? Mas aí lembrem-se, por favor, eu não fecho o diagnóstico de leucemia nenhuma visualizando apenas o hemograma do paciente, tá? Então, não seria o hemograma e não seria só a fosfatase alcalina que te diria se esse paciente tá tendo uma leucemia mieloide, tá bom? É só para te dar um norte do que pode estar acontecendo com esse paciente, tá bom? Então, se a gente fosse falar quais exames complementares você pode utilizar para a diferenciação entre uma leucemia mieloide crônica e uma reação leucocitária, aí você vai falar a visualização da concentração da fosfatase alcalina, sendo que se essa fosfatase alcalina tiver baixa, menor do que os valores de referência, esse paciente está tendo uma neoplasia. Se essa fosfatase alcalina tiver maior do que o valor de referência, esse paciente está tendo uma reação leucocitária. Gostei. Questão de prova. Dúvidas aqui? Ok, agora.
Agora, fechou? Então, beleza. Bora visualizar, então, agora essas células, tá? Então, ainda continuando nessas considerações gerais, nós temos, então, a presença de uma hiperleucocitose. Quando ele fala que hiperleucocitose, é porque ele quer sinalizar para vocês que a quantidade de leucócito, ela está, de fato, muito alterada, muito elevada. Então, numa leucemia mieloide crônica, gente, você não vai ver paciente com 12 mil, com 15 mil de leucócitos, não. Esse paciente vai ter no mínimo 30 mil, no mínimo 50 mil de leucócitos. A gente já conseguiu olhar na rotina, infelizmente, paciente já, o máximo que eu já consegui olhar foi paciente com 97 mil de leucócitos. É grosseiro. Provavelmente esse paciente ele já estava entrando na fase blástica, tá? E aí quando você faz o esfregaço sanguíneo dele, você consegue essa confirmação. Tá? Então, quando ele fala aqui pra gente uma hiperleucocitose, é porque está muito alto esses valores dos leucócitos, tá? Com o foco nos granulócitos, tá? Ele inicia com um desvio escalonado, que foi o que eu falei ainda agora para vocês. Porém, no estadiamento, quanto mais vai evoluindo, esse desvio, então, ele vai se tornando não escalonado, tá? Que nós chamamos de hiato leucêmico, com uma visualização de uma intensa basofilia e uma intensa eosinofilia. Então, gente, nas leucemias mieloides crônicas, vocês vão visualizar toda a série granulocítica extremamente elevada. Lembre-se que eu falei para vocês que basófilo é de 0 a 2, 0,2 ou 0,3? 0,2 ou 0,3, não lembro agora. De quantidade de basófilos que a gente visualiza no esfregaço sanguíneo, tá? Então, na leucemia mieloide, você vai visualizar um quantitativo muito alto na presença dos basófilos, bem como o eosinófilo. O quantitativo de eosinófilo também é muito baixinho, tá? Quando é que você tem uma visualização de uma eosinofilia? É quando esse paciente está tendo essa reação leucocitária ou quando ele está tendo uma leucemia mieloide, tá? Nem processo alérgico simples consegue puxar eosinófilo de uma forma tão alterada, tá? Nem processo alérgico e nem parasitemia, tá bom? Então aqui, ó, a gente visualiza uma concentração maior de basófilos, ó, esse basófilo, isso aqui é um basófilo. Cadê o estrangulamento? Enfim, mas a característica aqui é de basófilo, agora que eu tô olhando, tá? Aqui nós temos os neutrófilos segmentados, tá? Aqui também eu tenho um quantitativo de neutrófilo, e aqui eu tenho um linfócito. Não, gente, o que é isso aqui? Não, isso aqui não é linfócito, não. Isso aqui é metamielo, tá? Onde a gente já começa a visualizar esse desvio à esquerda não escalonado, tá bom? Então, aqui é um metamielo, tá bom, gente? Dividimos essa leucemia mieloide crônica em 3 fases, tá? Ou esse paciente pode passar por 2 fases. Quando ele passa por 2 fases, ele está na fase crônica e ele já entra na fase blástica. É esse aqui, gente, que a gente chama do processo de agudização, tá? Quando ele sai da fase crônica e já passa imediatamente para a fase blástica. Professora, eu acho que a senhora já falou isso, mas o desvio não escalonado, ele sempre vai ser uma neoplasia? Sim, sim. Sim, então ele pode sair da fase crônica e já ir para a fase blástica, tá? Que a gente chama, então, da fase bifásica, quando ele corre na fase bifásica, tá? O normal é que ele passe pelo trifásico, que seria, ele passa na fase crônica, entra na fase acelerada e, posterior, passa para a fase blástica, tá? Infelizmente, o estadiamento dessa bifásica é muito cruel para o paciente, tá? Porque ele tá aqui muito bem controlado com essa leucemia mieloide, tá? E ele automaticamente passa para essa fase blástica e é o que geralmente acontece os óbitos desses pacientes,
tá? É quando ele sai de uma forma grosseira da fase crônica para a fase blástica, tá bom? A medula, ela não consegue mais trabalhar da forma efetiva, ainda produzindo as células maduras. Aí o que vai acontecer aqui? As tais das infecções de repetição, justamente relacionadas a essa fase de blasticidade dessa medula óssea, tá? Então, o normal a gente tem fase crônica, fase acelerada e fase blástica. Fase crônica, a gente chama de fase benigna, tá? É uma neoplasia, mas a gente chama ela de fase benigna por conta do estadiamento. Ele é muito controlado, esse crescimento dessas células ainda é muito acentuado, não é diferenciado, muito peculiar, muito delicado, sabe? Esse amadurecimento. Então, ela é caracterizada por marcada hiperplasia medular, então você já visualiza que essa medula está tendo uma hipercelularidade, tá? E capacidade de maturação dessas células mieloides. Então, estou visualizando nesse meu mielograma a presença já de algumas células imaturas, porém a minha medula ainda consegue produzir um quantitativo alto de células maduras, tá? Então, o que predomina ainda aí é a presença das células maduras nessa fase crônica, tá? Tem a sua primeira manifestação no sangue periférico e sendo facilmente controlada por terapia medicamentosa convencional. Tá? Então, aqui o que é que acontece nessa fase crônica? O médico inicia o tratamento desse paciente só para que essa hiperplasia ela seja mantida, para que eu não aumente a quantidade de células imaturas nesse meu organismo e também não destrua as células maduras que estão sendo produzidas. Então, essa fase é uma fase de paralisação. Esse medicamento aqui é só para bloquear essa hiperplasia. Não é que ele vai diminuir a hiperplasia, gente. Ele não faz isso o medicamento, ele só para. Então, se ele chegou aqui, ele vai ficar aqui. Ele não aumenta, mas também não diminui, tá? Ocorre que alguns pacientes, gente, que têm leucemia mieloide crônica, passam uma vida toda dentro dessa fase crônica, tá? Então, isso é normal acontecer. A gente vê pacientes com leucemia mieloide crônica por anos, tá? Fazendo esse tratamento apenas para manter-se nessa fase crônica, para que não aumente essa hiperplasia. Esse paciente vai ter essa cura? Não, mas ele está ali mantido. Então, ele consegue ter uma qualidade de vida através da utilização desses medicamentos para a paralisação dessa hiperplasia, ok? Segunda fase, nós temos a fase acelerada ou a fase de transformação. Aqui agora, esse paciente já começa a ter uma resistência à terapia medicamentosa. E agora eu vou começar a ter características de evolução clonal, tá? No sangue periférico, o que vai acontecer? Aliás, deixa eu voltar bem aqui. Tendo por característica a evolução clonal. Então, o que vai acontecer com esse paciente? Você vai começar a observar o hemograma dele e vai ter uma presença exagerada, aumentada, daquelas células granulocíticas. Então, se ele estava na fase crônica, sendo mantido ali, por exemplo, com um leucócito de 30 mil. Então, ele passa um tempão ali com leucócito de 30 mil. Quando ele passa para essa fase acelerada, ele sai desse 30 mil e ele já passa para 50 mil, por exemplo, ou 60 mil. Então, a gente tem uma transformação ali daquela linhagem clonal, tem uma aceleração nesse processo de produção dessas células neoplásicas, tá? Como é que você visualiza isso no sangue periférico? No sangue periférico, você vai ter mais ou menos 15% de visualização de blastos. Posterior, a gente tem 30% de visualização de blastos e promielócitos, já são a quantidade, as células mais imaturas que nós temos da linhagem granulocítica, tá? E 20% de basófilos, tá?
sendo que isso aqui não é relacionado, aliás, a quantidade de plaquetas diminuída não está relacionado a essa quimioterapia, tá? Então, o que vai estar relacionado à quimioterapia? Essa resistência desse paciente a esse medicamento e, consequentemente, nós começamos a ter uma visualização de blastos e de células imaturas da mais imatura que eu tenho, dos promielócitos, na visualização desse esfregaço sanguíneo, tá? Então, a partir daqui, o que você não via de blasto na fase crônica, na fase acelerada, você já começa a ter um percentual de blasto sendo visualizado. Para eu saber se esse paciente está na fase acelerada ou se ele já está migrando para a fase blástica, você obrigatoriamente precisa fazer o esfregaço sanguíneo desse paciente para visualizar o percentual de blastos que estão sendo visualizados, tá? Que estão sendo ali mostrados naquela lâmina. Como é que a gente faz o controle desses pacientes com leucemia mieloide crônica? Eu vou todo mês fazer a punção medular? Não. Você faz o controle através do hemograma, tá? Então, esses pacientes têm que, por obrigação, ou é a cada mês ou é a cada 2 meses, eles precisam estar fazendo esse hemograma para saber como é que está o estadiamento dessas células, se está sendo produzido ou não a presença desses blastos no esfregaço sanguíneo. Se você visualizar esse percentual de blastos ainda maior, crescendo, esse paciente está saindo da fase acelerada e entrando na fase blástica, tá? Ou fase aguda, ou fase de agudização, tá? Que é quando essa leucemia mieloide crônica sai desse fator de cronicidade, de parada daquele quantitativo celular ali e começa a ser produzido um quantitativo celular ainda mais exagerado, tá? Paciente na fase crônica pode viver por vários anos. Paciente na fase blástica, infelizmente, o estadiamento dessa patologia carreia mais para o lado letal, tá? Quando a gente chega, então, nessa fase blástica ou fase aguda, esse paciente, ele continua com essa resistência à terapia medicamentosa. Essa patologia, essa neoplasia aqui, ela é muito mais agressiva para esse paciente, então ele vai ter os sintomas absurdos relacionados a essa anemia, essa falta de oxigênio nesse organismo, tá? Com um quadro clínico da leucemia aguda, permitindo a esse paciente uma sobrevida muito curta. Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Essa fase, ela se caracteriza por um percentual maior do que 30% de blastos no sangue periférico ou na medula óssea. Seja ela por um infiltrado extramedular, ou seja ele por já localização nos meus órgãos hematopoéticos, fora a minha medula, tá? Então, qual que é a diferenciação mais grosseira entre a fase acelerada e a fase aguda? É o percentual de blastos que você visualiza nesse esfregaço. Você consegue ver um quantitativo alto de células maduras? Consegue. Porém, você também tem agora o aparecimento das células imaturas, dos blastos, tá? Que é o diferencial lá da leucemia aguda. Na leucemia aguda, você visualiza propriamente dito nesse esfregaço os blastos. Então, o percentual de blasto lá é muito alto. Na leucemia crônica, eu visualizo célula madura e visualizo também os blastos, tá? É essa a diferenciação que nós temos entre a leucemia aguda e a leucemia crônica, fazendo a subdivisão dentro da leucemia mieloide crônica. Quando é que eu sei que o paciente está na fase acelerada e quando é que eu sei que ele está na fase blástica? É por conta do percentual de blastos que eu visualizo no esfregaço sanguíneo, tá? A priori, a princípio, essa visualização ela é feita no sangue periférico. Posteriormente, é que a gente faz novamente a punção na medula desse paciente, ok? Fases da leucemia mieloide crônica, ficou tranquilo?
Gente, não me deixem falando sozinha. Professora, com os medicamentos tem como regredir, tipo, da fase blástica para a fase acelerada? Não, porque Ou não? nessa fase ele já não tem mais. Ele já é resistente à terapia medicamentosa. A partir daí, agora, já seria só um transplante de medula óssea. Entendeu? Ele não volta. E nesse caso, para o indivíduo, tipo, se manter numa. Não normal, né? Mas eu digo assim, uma qualidade de vida melhorzinha. Não seria com medicamentos? Não, ele é com medicamento, gente, mas ainda lá na fase crônica. Já na fase acelerada e na fase aguda, ele já teve resistência a todos os medicamentos. Entendeu? Por isso que ele não consegue ter essa regressão. Se eu não estiver enganada, gente, se eu não estiver enganada, é a leucemia mieloide crônica, que é a que Suzana Vieira tem. Eu sempre confundo se é a mieloide ou se é a linfóide. Depois vocês pesquisem. Que ela ainda tem essa doença, tá? Eu acho que ela ainda não fez o transplante, não. Faz tempo já que eu vi essa reportagem dela. E é justamente isso, ela fica o tempo todo na fase crônica, com a terapia medicamentosa. Então tá aqui, o medicamento tá conseguindo manter essa doença, tá? A partir do momento que essa neoplasia, ela cria resistência a esse medicamento, é que esse paciente sai dessa fase crônica e entra na fase acelerada. Diga. Professora? E a quimioterapia? A quimioterapia é feita, nesse caso, para manter essa cronicidade, Luiz. Aqui na primeira fase, esse paciente já entra com a quimioterapia. Mas nesse caso, ela é profilática. É para reduzir a neoplasia, né? Para reduzir as próximas células que serão produzidas. Aquelas ali já foram produzidas, não tem mais jeito. Entendeu? Aquelas ali já são imortais. Aquelas células. Que é a característica principal das neoplasias, gente. Essa característica de imortalidade. Então, a partir dali, ela é produzida. Quimioterapia não deixe que novas células sejam produzidas. Entendeu? É uma terapia, nesse caso, profilática. Beleza? Sabe por que eu estou perguntando isso, professor? Pergunte, Luiz. Porque tem um cliente que a mulher dele tá com CA. Mas aí eu não entrei a profundo, que hoje ele veio até procurar um remédio aqui que ele não está encontrando no SUS. E ele falou, rapaz, esse remédio, aí eu olhei pela bula dele, é paliativo. Aí ele disse, minha mulher vai morrer. Aí eu não soube responder. Aí, se ele for de novo, tu falas, olha, provavelmente, não fala que vai morrer, porque infelizmente a gente não... Não, ele que falou, professora. Aí tu falas para ele, olha, provavelmente ela tá na fase, esse medicamento é para manter, né, para que não venha a aumentar. E é essa hora que vai aquele nosso lado carinhoso do farmacêutico, sabe? Daquele cuidado com ele. Então tu pode explicar, lê a bula, já te ampara para ler a bula na próxima vez que ele for, e aí conversa a respeito disso. Agora, infelizmente, o óbito nas leucemias crônicas, o óbito, na maioria das vezes, é o que acontece com os pacientes. E ela é nova, professora. Ela tem uma faixa de uns 30, 35 anos. É bem difícil. Bem difícil mesmo. Ai. Professora, e nesse caso, essa célula imortal, mas essa célula, ela não se replica não, né? Ela é imortal, mas ela é imortal sozinha, né? Ela não se replica mais, não. Meu Deus, se ela se replicasse, essa paciente ia morrer naquele mesmo momento. A partir dali ela não se replica mais. Aí é o medicamento, é por isso, gente, que o tratamento para esses pacientes, eles precisam iniciar o mais rápido possível, para que a gente consiga parar essa proliferação. Entendeu? Para que a gente não tenha ainda mais um quantitativo de células neoplásicas, tanto na medula quanto no sangue periférico. Tá? Então, o medicamento ele serve justamente para isso, para bloquear essa proliferação exagerada. Tá bom? A leucemia que ela tem, professora, é linfócita.
É a linfóide. A Suzana Vieira, né? Eu pensei que era mieloide, a dela. Mas ele também passa nessa fase de cronicidade, viu? É a crônica que ela tem. É crônica. Mas também tem essas fases de crônica, Também, acelerada e blástica. Também tem. A gente explica de um jeitinho diferente, mas tem. Bom, vamos lá. E aí aqui, já falamos aqui, vamos para alguns achados clínicos, tá? Os critérios para diagnóstico de fase avançada na leucemia mieloide. Então, aqui, que foi o que a gente falou ainda agorinha, para saber se esse paciente está na fase acelerada ou se ele está na fase blástica. É a visualização direta do quantitativo desses blastos, tá? Então, se o blasto, a quantidade de blastos por si só, for menor do que 15%, aliás, for maior do que 15%, entre 15%, esse paciente está na fase acelerada, tá? E se for maior do que 30%, esse paciente está na fase blástica, tá? Que é a fase de agudização. Associamos também a essa fase acelerada a presença de blastos mais promielo, tá? Que foi o que a gente falou ainda agora ali na fase acelerada. Então, se eu tenho mais ou menos 30% das minhas células são blastos e promielócitos, fase acelerada, tá? Se eu tiver um quantitativo alto de basófilos, 20%, ele também está na fase acelerada, tá? E o que é que acontece também nessa fase acelerada? É essa trombocitopenia, tá? Que é quando as plaquetas estão menores do que 100 mil milímetros cúbicos, tá? E aí continua com essa evolução clonal. Já na fase blástica, que é a fase de agudização, esses blastos têm uma predominância de mais do que 30%, e essa doença, então, ela começa a se infiltrar. Ela começa a sair da medula óssea e começa a ser acometida também nos meus órgãos, nos meus outros órgãos hematopoéticos, ok? Então, aqui eu trouxe para mostrar para vocês, ó, algumas células imaturas sendo visualizadas aqui, ó. Porém, eu ainda visualizo o quantitativo de célula imatura, visualiza, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, neutrófilos maduros. Aí agora eu já começo a ter um desvio à esquerda, ó. Isso aqui é um bastão, tá? Aqui outro bastão, ó, não sofreu estrangulamento. Então, aqui é bastão, outro bastãozinho lindo aqui, tá? Ó, outro bastão aqui, e a gente começa a ter esse desvio à esquerda, tá bom? Não escalonado por conta da característica direta da leucemia mieloide crônica, tanto na fase acelerada quanto na fase plástica. Tratamento, então, tá? O tratamento medicamentoso hoje, que ainda é utilizado, um dos principais protocolos, é a utilização do imatinib, tá? O que que ele faz? Ele é um inibidor da atividade da tirosina quinase, tá? Então, já que essa tirosina quinase está relacionada a essa proteína BCR-ABL, que está lançando células neoplásicas no organismo, então o que que eu faço? Eu bloqueio essa tirosina quinase, tá? Para quê? Para ela parar de produzir, então, essas células neoplásicas. Por quê, gente? Porque o gene eu já não tenho mais como reverter. Já aconteceu a mutação, eu não consigo reverter essa mutação. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou bloquear a atividade dessa mutação. Qual é o medicamento? Hoje, que é o padrão, é o imatinib, tá? Então, aí eu coloquei para vocês. É o tratamento padrão, vem sendo utilizado em situações que seriam realizadas o transplante de medula óssea para evitar com que a gente tenha o transplante da medula óssea, tá? Durante o tratamento, esse paciente tem por obrigação estar realizando os hemogramas, tá? Para que a gente tenha o controle dessa quantidade, dessa contagem de leucócitos nesse esfregaço sanguíneo, porque eu não vou submeter esse paciente a todo mês tá fazendo mielograma, tá? Então é mais fácil que eu faça o hemograma completo dele mesmo de sangue periférico, tá? Outro medicamento também que é utilizado nessa fase crônica, tá? É a hidroxiureia, para controle da contagem dos leucócitos também, tá? Então eu utilizo o imatinib para bloquear a atividade da tirosina quinase e uso a hidroxiureia
para controlar, então, essa quantidade de leucócitos nesse esfregaço sanguíneo, tá? Já falei para vocês também que os quimioterápicos, ele não é capaz de reduzir a quantidade de células com o cromossomo Filadélfia, tá? O que eu faço com esse medicamento? Eu inibo a atividade dele, nesse caso da tirosina quinase, mas eu não consigo parar a produção dele, tá? E não impedindo a evolução dessa doença para a crise blástica. Então, a qualquer momento, mesmo esse paciente utilizando esse medicamento, pode ser que a gente tenha, sim, a evolução para a crise blástica desse paciente, tá? E aí ele fala de um exemplo aqui, que tende a ocorrer após 4 a 6 anos do diagnóstico. Mas tem paciente, gente, que consegue ficar bem mais na fase crônica, tá? Hoje em dia já está bem mais comum, tá bom? O segundo passo, então, é o uso de terapêuticas que levam ao controle citogenético, fato associado, então, a essa maior sobrevida. Então, eu faço a utilização de alguns medicamentos, como esse imatinib, tá? Que é justamente para bloquear e eu ter uma qualidade de vida, uma qualidade de vida, uma sobrevida maior, tá bom? Por fim, é que é feito os transplantes de medula óssea, que infelizmente hoje em dia não tá, mas não é tão fácil se fazer o transplante por conta de semelhança genética, né? E porque, infelizmente, os bancos de medula óssea, infelizmente, hoje são bem baixos. Se o banco de sangue periférico é baixo, imagine o de medula, gente. Infelizmente, são poucas as pessoas que fazem hoje a doação de medula óssea. Tá bom? Respiramos mieloide. Vamos agora falar um pouquinho sobre linfóide, tá? Então, agora a gente não vai... Esquece granulócitos, vamos para o agranulócito, mais especificamente os linfócitos, tá? Professora, Fale. Na rotina diária assim, de laboratório, essa leitura de lâminas ela é feita para saber o quantitativo certinho do percentual de cada célula, é feita no microscópio mesmo ou é automatizado? Microscópio. Por obrigação, todo bioquímico que está pegando lâmina de paciente, que está fazendo tratamento de leucemia, ele não pode ser liberado apenas no automatizado. Tem que ser liberado no esfregaço. Tá? Na rotina. Entrou hoje, tu tem que liberar no esfregaço. Aí trocou de médico, o médico decidiu fazer o esfregaço do paciente, o hemograma de novo amanhã. Pois amanhã tu vai fazer o esfregaço dele de novo. Ele só pode ser liberado com contagem manual. Libera automatizada, mas você tem que colocar com a liberação do manual também. Viu? Sempre. Ok. Beleza. Vamos lá. A respeito das considerações gerais, então, sobre a leucemia linfóide crônica, tá? As LL6. A leucemia linfóide crônica, ela resulta de uma lesão adquirida, também não hereditária, igual a mieloide crônica, no DNA de uma única célula, o linfócito, tá? Nessa medula óssea. A LLC, ela deriva de um clone maligno, no caso, de linfócitos B, tá? Por que a ênfase no linfócito B? Porque hoje em dia são pouquíssimos casos de leucemia linfóide crônica do tipo linfócito T, tá? A maioria dos casos, 95% dos casos hoje, estão relacionados diretamente ao linfócito B, tá? Apresentando, então, uma proliferação lenta e mantida desses linfócitos B, que serão pequenos, maduros e resistentes à morte celular, tá? Então, esses linfócitos, essa leucemia linfóide crônica acontece mais especificamente nos linfócitos do tipo B, tá? Só que esses linfócitos, eles são produzidos pequenos, são maduros e têm aquela característica de imortalidade, assim como na leucemia mieloide crônica. Tá? Então, aqui a gente tem essa imortalidade celular, tá? Esses linfócitos, eles irão se acumular, tá?
tanto nesse sangue periférico quanto na medula, infiltrando progressivamente a essa medula os órgãos do sistema imunológico e os órgãos hematopoéticos e hemocateréticos, tá? Então, a gente tem aí a invasão quando esse paciente está saindo dessa fase crônica e entrando nessa fase aguda, tá? Então, ele sai apenas ali do sangue periférico, começa a subir para essa medula e invade tanto órgão hematopoético quanto órgão hemocaterético, ok? Essas leucemias linfóides crônicas, elas são frequentes nos países ocidentais, tá? Ocupando de 22% a 30% de todas as leucemias no adulto, tá? São raras nos países asiáticos. Sua etiologia, ela ainda é desconhecida, assim como a leucemia mieloide, tá? Mas alguns fatores estão relacionados à sua predisposição, tá? Como algumas exposições ambientais à radiação, tá? Assim como lá na outra, alguns agentes químicos e alguns medicamentos, tá? Aqui eu mostro para vocês um quantitativo de linfócitos, tá? Todos esses são linfócitos, onde a gente tem uma quantidade exagerada da presença desses linfócitos maduros, tá? No sangue periférico. Então, você visualiza o sangue periférico, faz o mielograma, lá no mielograma vai acontecer a mesma coisa. Uma quantidade, uma presença exagerada de linfócitos pequenos, tá? E que possuem essa característica de imortalidade, ok? Como é que eu visualizo laboratorialmente esse hemograma do paciente, tá? Com uma leucocitose e uma linfocitose, tá? Então, a quantidade quantitativa, a contagem de neutrófilo das células granulocíticas estarão normais, porém, a quantidade de linfócito é o que vai estar puxando aí esse desvio, tá? Esse desvio à esquerda. E vai subir também, então, o quantitativo da contagem global dos leucócitos, tá? Quando você visualiza esse mielograma, como eu acabei de falar para vocês, nós temos essa linfocitose, tá? Com prevalência de população anômala, de linfócitos, onde você vai visualizar essa anomalia, essa modificação nesses linfócitos, através da citometria de fluxo, tá? Então, você visualiza o esfregaço sanguíneo, você vai ver que vai estar ali presente muito linfócito normal, muito linfócito atípico, só que linfócitos pequenininhos, então, no sangue periférico. No mielograma, através dessa citometria de fluxo, você também vai visualizar essa linfocitose, tá? Deixa eu ver quem é que está entrando aqui. Aqui. Coloquei no celular. Espera aí, gente, rapidinho. Entrou. Tá? Então, você visualiza tanto no hemograma quanto no mielograma essa linfocitose. Então, são esses linfócitos que fazem com que a gente tenha a contagem global de leucócitos também muito alterada, tá? No hemograma, essa leucocitose, gente, ela chega a estar acima de 25 mil células, tá? E essa linfocitose persistente, ela pode estar acima de 5 mil linfócitos. Bem como também lá na leucemia mieloide crônica, tá? Você tem esse quantitativo muito exagerado na contagem global dos leucócitos. 25, 50, o paciente está infelizmente já entrando a óbito, aí você consegue observar 70 mil, 90 mil, 100 mil, tá bom? Apesar dessas células serem maduras, os linfócitos presentes, eles são pequenos, como eu falei ainda agora para vocês, e frágeis, tá? Sendo que na confecção do esfregaço, dependendo da forma como você puxa esse esfregaço, tu pode levar a lise desse linfócito e vai aparecer algumas sombras nucleares, que a gente chama de sombras de Grumpet. Tá? Então, essas sombras de Grumpet, os restos de célula, são características diretas
dos linfócitos relacionados à leucemia linfóide crônica. Então, é o primeiro achado dentro do hemograma no sangue periférico que vai te sinalizar se esse paciente está tendo uma leucemia linfóide crônica, tá? Como é que eu visualizo essa sombra de Grumbet, gente? Bem aqui, ó. Aqui eu tenho um linfócito normal, e bem aqui eu tenho outro linfócito normal. Isso aqui seriam linfócitos, tá? Porém, como eles foram lisados na hora do ato do esfregar sanguíneo, eu não posso quantificar ele como um linfócito, tá? E isso, gente, vai para todas as células. Se essa célula estiver lisada, por mais que ela tenha ali a característica daquela célula que você está pensando, você não pode dizer, você tem que desprezar, tá? A única coisa que a gente não despreza mais para fechar o diagnóstico do paciente nessa visualização é justamente essas sombras de Grumbet, tá? Que são as características da leucemia, uma das principais características relacionada à leucemia linfóide crônica, tá? Então aqui, ó, eu mostro para vocês os linfócitos, aqui a gente está tendo já a visualização do desvio à esquerda, tá? Relacionado a essa imaturidade desses linfócitos. Aqui eu mostro para vocês também, ó, essa sombra de Grumbet, mais uma vez, tá? E aqui alguns linfócitos maduros, ó. Tá? Então você faz a contagem e você visualiza que aqui eu tenho linfócitos, tá? E nas proximidades desses linfócitos, vocês observarão essas sombras de Grumbet, tá? Então, essas sombras estão relacionadas à lise desses linfócitos que são frágeis, são bem mais frágeis, tá? Nessa leucemia linfóide. Bom, visualizei isso no sangue periférico. Aí eu venho para imunofenotipagem. Através da imunofenotipagem é que eu consigo dizer se aquilo ali é uma leucemia linfóide crônica, tá? Quais são os marcadores específicos para essa leucemia, crianças? Marcador CD23, ele é positivo especificamente na leucemia mieloide crônica. Os antígenos de superfície, que eles são positivos em outras patologias nematológicas. Porém, na leucemia linfóide crônica, esse marcador de superfície, que é o FMC7, ele é negativo nas leucemias, tá? Nas leucemias linfóides crônicas. Então, quais são os dois marcadores que a gente utiliza dentro desse painel imunofenotípico para fechar o diagnóstico de leucemia linfóide crônica? Positividade para o marcador CD23 e negatividade para o antígeno de superfície FMC7, tá? Então, anota aí. Positividade para o marcador CD23 e negatividade para o antígeno de superfície celular FMC7, tá? E isso relacionado ao principal tipo de linfócito que é atingido pela leucemia mieloide crônica, tá? Que é a LLC do tipo B, tá bom? Professora? Ai, que susto! Fala. Não, só a nível de curiosidade. E, tipo, só curiosidade. E se der ao contrário, aí nesse caso o indivíduo não tem tá nada a ser. Ah, tá. Ele pode não, ter essas doenças hematológicas aqui. Não, eu pensei assim, tipo, se der ao contrário é porque ele tem outro problema, mas não, era só curiosidade. Não. Aí você vai fazer o joguinho aqui, pode ser essas outras proliferativas, entendeu? Mas não a LLC. Então, nesse caso, tem que dar positivo para CD23 e negativo para o antígeno de superfície FMC7. Tá bom? Ok. Tá. Trouxe essa tabela aqui também para mostrar para vocês algumas alterações laboratoriais nesse paciente com leucemia linfocítica crônica, tá? Então, quando você visualiza uma anemia com essa hemoglobina menor que 11, de 5 a 20% desses pacientes, ele tem um prognóstico muito ruim, tá? Provavelmente o estadiamento dessa doença já está cursando para agudização, tá?
assim como pacientes em que a gente encontra a plaqueta também menor do que 100 mil, tá? Gira em torno de mais ou menos de 5 a 16% desses pacientes também tem um prognóstico muito ruim, porque está acelerando e já chegando nessa fase de agudização, tá? É visualizado também em 10% dos pacientes uma anemia hemolítica autoimune, tá? Que é quando a gente tem a deficiência desses fatores, tá? Então, mais ou menos 10% desses pacientes possuem essa anemia hemolítica autoimune, tá? Então, cerca de 35 desses 10% tem teste de antiglobulina direta positiva, tá? O CUMBIS direto positivo, e apenas 11% podem desenvolver anemia, só que em geral tardia. Isso aqui é dentro desses 10%, tá, gente? Podem adquirir também algumas alterações que são visualizadas, trombocitopenia autoimune, tá? Raramente leva a sangramentos relevantes, graças a Deus só 5% desses pacientes podem ter essa trombocitopenia autoimune, tá? A granulocitose, tá? Em 0,5%, tá? Isso aqui é positivo porque você visualiza que tu não tá tendo, aliás, você consegue fazer a diferenciação através disso aqui de uma leucemia linfóide crônica de uma leucemia mieloide, tá? Porque só 0,5% desses pacientes que possuem leucemia linfóide crônica podem vir a ter uma granulocitose, tá? E aí é que a gente fala de hipoglamoglobulinemia, pico monoclonal de alguns fatores, aplasia eritrocitária, elevação de desnitrogenase lática, que está envolvida diretamente a metabolização, tá? O que a gente precisa recordar de fato aqui com alterações hematológicas? Os piores prognósticos, tá? Que são em pacientes que possuem essa anemia com uma hemoglobina menor de 11, tá? E uma trombocitopenia com plaquetas menor do que 100 mil. É um percentual que hoje a gente coloca sim como relevante, que de 5 a 20%, de 5 a 16% é considerado relevante sim, por conta justamente desse estadiamento, dessa saída da fase crônica e entrada na fase de agudização, ok? Aqui eu trouxe para vocês um sistema de classificação desses estadiamentos, tá? A classificação de 5 estágios, então, desse estadiamento, ela foi feita isso em 1975, tá? E foi adaptado de Weintraub já agora em 2003. O Weintraub, ele simplesmente foi o cara da hematologia, tá? Para esses parâmetros de controle da qualidade. Diga. Não consegui entender nada do que você falou. Tá cortando. Faz o seguinte. Eu não sei nem quem tá falando. Deixa eu ver quem tá falando aqui. Faz o seguinte. Tenta sair e entrar novamente. Não tô nem conseguindo te escutar e nem consigo saber quem é que tá falando, porque não aparece aqui pra mim. Sai e entra de novo pra ver se melhora pra ti. É a Ellen, professora. É a Ellen? Nem apareceu aqui pra mim. Não, professora, eu acho que é Bianca que está tentando tirar alguma dúvida com a senhora. Ai, gente, nem apareceu aqui. Nem uma vírgula, não consegue falar, não sai. Faz desse jeito, tenta sair e entrar de novo para ver se volta. Porque eu não consigo te escutar. Para os outros colegas, acredito que tá normal, não tá? Para vocês, meninos? Tá, não Sim. entendi nada. O áudio dela tá cortando, acho que igual para a senhora. Não, eu digo para vocês, o meu áudio tá bom? Tá normal. O meu tá normal. Graças a Deus. Então vamos lá. Qualquer coisa grita aí que eu adiciono aí se for o caso. Vamos lá. Então, essas classificações, elas estão relacionadas ao estadiamento dessa LLC, tá bom? Então, a gente tem o estadiamento 0, 1, 2, 3 e 4, tá? As características clínicas relacionadas a esse estadiamento, tá? Então, no estadiamento 0, essa linfocitose, ela ocorre apenas, ela é menor, na verdade, do que 15 mil linfócitos, no sangue periférico ou
40%, maior do que 40% na medula, tá? No estadiamento 1, nós temos uma linfocitose já chegando nos linfonodos, então ela já não está mais especificamente apenas na medula, já está migrando para os linfonodos, que a gente diz que é o estadiamento 1. No estadiamento 2, a gente já tem uma linfocitose já migrando para os meus órgãos hematopoiéticos, tá? Então, no estadiamento 1, essa linfocitose, ela está apenas no sangue periférico e na medula. No estadiamento 2, ele já começa a migrar para os linfonodos. No estadiamento 3, ele estava no sangue periférico, estava na medula, estava nos linfonodos, mas agora ele começa a migrar para os meus outros órgãos hematopoiéticos. Então, a gente leva esse paciente a uma esplenomegalia ou a uma hepatomegalia. Pode acontecer em alguns pacientes que a gente não tenha a chegada deles no sistema linfático, nos linfonodos, mas são poucos os casos. Na maioria deles, nós temos essa linfocitose com esplenomegalia ou hepatomegalia com aumento de linfonodos, ok? No estadiamento 3, nós temos uma linfocitose com uma anemia considerável, tá? Então, a hemoglobina desse paciente, ela é menor do que 11 gramas por decilitro, com ou sem aumento de linfonodos, fígado ou baço. Então, aqui você consegue visualizar essa linfocitose associada a essa severa anemia, tá? No estadiamento 3. E no estadiamento 4, nós temos a linfocitose com plaquetopenia, tá? Que é a diminuição considerada no quantitativo de plaquetas nesse meu sangue, tá? Podendo ou não ter aumento dos linfonodos, fígado ou baço. Então, cada um tem a sua característica peculiar, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês, novamente, esse estágio clínico de RAI para essa leucemia linfocítica crônica. Então, no estágio 0, ele não tem ainda nenhum outro órgão afetado, além do sangue periférico e da medula, tá bom? Essa hemoglobina, ela continua alta, então ainda não tem uma considerável anemia nesse estadiamento. Essas plaquetas, elas também continuam normal, e quando a gente pensa em sobrevida desse paciente, ele tem uma sobrevida bem alta, tá? Se ele conseguir ficar nesse estadiamento 0, ele chega até 12 anos, sem mudar os estadiamentos, tá? Por isso que a gente diz que o risco nessa leucemia linfóide crônica, ele é baixo, tá? No estadiamento 0. No estadiamento 1, a gente já tem a invasão dos linfonodos, porém, a hemoglobina continua normal, plaqueta continua normal, tá? Como já está invadindo o nosso sistema aqui relacionado diretamente à nossa imunidade, essa sobrevida, então, ela começa a cair. Consequentemente, o risco, ele tende a se elevar. Então, aqui eu já tenho um risco intermediário, ok? No estadiamento 2, eu tenho atingindo fígado e baço diretamente. Ainda não tenho modificação tanto nas minhas hemoglobinas quanto nas minhas plaquetas. A sobrevida desse paciente também é muito semelhante ao estadiamento 1 e o risco também é intermediário, tá? Quando a gente já passa para o estadiamento 3, estadiamento 4, que os órgãos afetados que ele coloca aqui como indiferente é que pode atingir todos esses órgãos aqui que a gente já falou, tanto a medula com sangue periférico, quanto o linfonodo, fígado, baço, e já tem, então, a invasão dessa leucemia, tá? A partir daqui, a gente consegue visualizar a modificação no meu parâmetro de hemoglobina, tá? Então, tanto no 3 quanto no 4, a hemoglobina começa a decair. No 3, essa plaqueta ainda não tem um processo de diferenciação considerável, tá? Porém, a sobrevida desse paciente, ela cai
de uma forma absurda, e esse risco, ele tende a aumentar, tá? A diferença, então, do estadiamento 3 para o estadiamento 4 é a trombocitopenia, tá? Que já é visualizada aqui. Então, eu tenho uma baixa na hemoglobina, uma característica de anemia severa nesse paciente e uma trombocitopenia. Sobrevida extremamente baixa, porque esse paciente ele já começa a entrar na fase de agudização a qualquer momento, e esse risco, então, ele tende a ser elevado, tá? Então, o que a gente precisa guardar daqui? Esses estadiamentos, tá? Que são 5 estadiamentos, ele vai do 0 ao 4. E esses estadiamentos, eles estão diretamente relacionados aos órgãos que eles são afetados. Estadiamento 0, medula e sangue periférico. Estadiamento 1, linfonodo. 2, fígado e baço. 3 e 4 já começa a atingir todos os meus órgãos hematopoiéticos. Ok? Tratamento desse paciente com essas leucemias linfóides crônicas, tá? Então, a equipe, ela precisa avaliar qual que é o melhor tratamento para esse paciente de acordo com o estágio dele, tá? Esse tratamento, ele pode chegar a incluir a quimioterapia, pode incluir a imunoterapia, em alguns poucos casos, eles têm o tratamento com a radioterapia, mas na maioria das vezes é só tratamento profilático, tá? Dividimos esses estágios para o tratamento em 3 fases, tá? Estágio A, ou estágio precoce, estágio B, B ou C e avançados, tá? Estágio A, que a gente pode chamar ele também de estágio precoce. Eles são identificados, é aquele estágio ainda que ainda está paralisado ali, aquele processo maturativo está acontecendo, porém está numa forma exagerada, tá? Mas ainda ele está ali paralisado, então o tratamento é completamente diferente. São identificados apenas a leucocitose, óbvio, que é isso que dá essa caracterização da leucemia crônica, tá? Leucocitose e linfocitose, sem qualquer outro sintoma. Gente, é nisso aqui que a gente, nessa fase, que a gente cai mais uma vez naqueles casos em que o paciente descobre uma leucemia crônica por fazer hemogramas de rotina, por estar fazendo suas consultas normais, tá? Então, isso é muito comum acontecer, tá? De paciente estar na sua vida normal, ainda não tá sentindo sintoma nenhum relacionado a essa leucemia. Então, provavelmente, ele está no início dessa doença que a gente chama de estágio A ou estágio precoce, tá? O que acontece com esse paciente? O médico acompanha esse paciente, sendo que na maioria das vezes ele ainda não realiza nenhum tratamento com esse paciente, tá? Nessa fase, o paciente também pode correr por anos. Gente, anos pode estar acontecendo com esse paciente, e ele nessa fase na fase A, no estágio A, tá bom? É esse aí que é o da Suzana, né, Maria? Tá? Então ela fica por muito tempo nesse estadiamento. Eu acho que o dela foi da mesma forma, ela descobriu assim, fazendo hemogramas simples, de rotina, tá? Esse tratamento, ele pode ser iniciado já quando começa a aparecer alguns sintomas nesse paciente, tá bom? Mas a princípio é mesmo trabalhar apenas com essa imunidade do paciente para que ela não venha a ser diminuída e a gente tenha o aparecimento desses sintomas e aí a medula comece a produzir de uma forma exagerada essas células neoplásicas, tá bom? Aqui eu trouxe essa tabela para indicação de tratamento, tá? Na LLC, nesse estágio precoce, tá? Então, eu só inicio o tratamento se esse paciente tiver com uma anemia e uma trombocitopenia, tá? Já considerada, e aí no estadiamento ele já está no estágio 3, no estágio 4, ou seja, ele está saindo do estágio A e já começando a ir para o estágio B, tá? Quando é que eu faço tratamento? Quando já começa a aparecer, então, esses sintomas. Então, quando eu tenho hepatosplenomegalia ou adenomegalia sintomática, ou seja, quando aparecem sintomas do paciente, tá?
Presença de sintomas B, como fadiga, febre, perda de peso, mas isso é quando já está também bem mais grosseira, tá bom? Quando a gente tem alguns aparecimentos de doenças imunológicas, como anemia hemolítica autoimune, trombocitopenia imunológica, bem como a gente tem, isso aqui que é um dos principais fatores, é o tempo de duplicação de linfócitos. Quando essa replicação, ela começa a ser muito acelerada. Então, quando essa capacidade por exemplo, se esse paciente estava com 5.000 de linfócitos e em menos de 6 meses esses linfócitos já passam para 10.000, ou seja, duplicou o valor, é porque provavelmente esse paciente está saindo desse estágio A e já está entrando numa fase mais aguda. Aí eu inicio o tratamento com esse paciente, tá bom? E quando esse paciente ele começa a ter infecções recorrentes, que é uma das principais características das leucemias linfóides crônicas, tá? E quando a gente tem infecções recorrentes nesse paciente. E aí faz o quê? Que ele saia daquela fase de latência, tá? Estágio A, e entre na fase de agudização. Aí essa fase é que é a fase mais complicada de tratamento, tá bom? Estágio B e aí o C também junto, que eles estão relacionados, tá? Então, o objetivo do tratamento agora, quando esse paciente saiu da fase crônica propriamente dita e entrou na fase de agudização, o objetivo desse tratamento, então, é obter uma normalização desse sangue e dessa medula, fazer com que essa característica de replicação não aumente, que eu consiga manter ali aquela replicação conforme estava na fase A, tá? Isso faz o que? Isso permite que a medula volte a funcionar normalmente e a produzir células normais, tá? A base desse tratamento é a quimioterapia, que pode ser associada diretamente à imunoterapia e ao tratamento com anticorpos monoclonais. Para quê? Para que eu consiga diminuir esses fenômenos imunológicos que estavam relacionados a essa leucemia, tá? Esse paciente, ele saiu desse estágio A e foi para o estágio B justamente por conta desses fatores imunológicos, tá? Pode fazer radioterapia em determinadas áreas ganglionares, tá? De maiores dimensões, e em outros casos, em últimos casos, indica-se o tratamento da medula óssea. Aliás, perdão, o transplante, assim como lá na leucemia mieloide. Então, eu faço tratamento medicamentoso, faço tratamento paliativo, para ver se eu consigo deixar quietinha essa replicação, manter ali aquela replicação baixa. Porém, em últimos casos, aí que a gente faz o transplante de medula óssea, tá? Tradicionalmente, o tratamento da leucemia linfóide crônica é baseado no uso de alguns agentes alquilantes, tá? Que fazem justamente o bloqueio nessa replicação. Um dos medicamentos mais utilizados é o clorambucil, que é essa droga mais utilizada. Só que, embora produza essa resposta de 60% a 80% desses pacientes, infelizmente, esses agentes alquilantes, eles não são capazes de aumentar a sobrevida desse paciente, tá? Então, ele consegue manter essa parada da replicação, porém, em alguns casos, ele ainda não consegue fazer esse bloqueio e aí cursa com um estadiamento bem mais grosseiro, bem mais severo desse paciente, tá? Aqui ele subdivide o estágio A e acaba colocando estágio B ou C semelhantes por conta dessa mutação muito rápida, aliás, dessa replicação muito rápida do estágio B para o estágio C, tá bom? O que eu queria que vocês guardassem de fato daqui seria esse estadiamento aqui, tá? O estadiamento de Rain, que aí aqui é que a gente consegue entender como é que está cursando essa leucemia no paciente, se ela está sendo mantida ou se essa replicação está sendo exagerada. Então, isso aqui eu queria que vocês dessem uma olhadinha com mais calma, com mais carinho, tá bom? E aí, informar. Oi. Volta aquele slide onde o C é positivo e o outro é negativo, só para eu tirar um print. Qual? Esse aqui? Antes desse.
É antes? Eu acho que já passou muito, né? Esse. Esse, tá? Esse daí aí tu lembras que na imunofenotipagem ele vai dar o marcador CD23 positivo e o antígeno de superfície negativo, tá? Sim. É isso que eu consigo fazer a diferenciação, tá bom? Lá na mieloide eu consigo fazer a associação com o cromossomo Filadélfia, né, associado ao mielograma, e aqui eu fecho o diagnóstico desse paciente olhando o mielograma mais a imunofenotipagem, tá bom? E aí, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais, gente, sobre as doações de medula, a gente sabe que o momento está bem complicado para as saídas de casa, mas os bancos de sangue hoje, eles estão precisando de fato. A demanda está muito alta na procura, porque a gente teve um aumento considerado do Covid, porém as outras patologias infelizmente não diminuíram. Então a gente tem aí pacientes sendo diagnosticados em plena pandemia com CAs, e aí CAs em geral, e precisam fazer o tratamento específico, tratamento medicamentoso ou profilático, ou a cirurgia, e aí quando os pacientes precisam de cirurgia, esses pacientes eles precisam de bolsa de sangue, esses pacientes, crianças principalmente, em que são diagnosticadas principalmente com a leucemia, as leucemias agudas, para que elas tenham uma sobrevida maior, elas precisam de fato tanto da doação do transplante, para que elas sejam retirada essa leucemia do seu organismo, quanto para bolsa de sangue para o seu tratamento efetivo, tá bom? Então, se vocês puderem, façam as doações, ou então procurem. Eu não vou dizer para vocês que fazer doação de medula de sangue, fazer doação de medula, perdão, é fácil, não é, tá? Geralmente uma doação invasiva, tá? Porém, você consegue salvar uma vida de uma forma absurda, tá bom? Dúvidas, traumas? Professora, Senhor? eu quero uma opinião sua, que esse ano ainda não fiz, eu sou doador de sangue. O que a senhora acha? Eu acho super válido, eu queria poder doar. Mas eu não Valeu. posso. Mas doa, cara. Aqui na minha casa eu tenho a minha irmã parou agora de doar porque ela está amamentando.